Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 349, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado, mais uma vez, você observa aqui Carlos Costa, e hoje temos aqui mais uma vez, Carlos, a honra e a alegria de receber uma das principais referências do nosso automobilismo nas últimas décadas. Olha, já tive que colocar um plural aqui, Lucas. Tá passando o tempo. Lucas de Grassi mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui. E eu vou começar, já que você vem para cá depois dessa última temporada da Fórmula E, eu quero que você faça essa avaliação dessa última temporada sua na Fórmula E com o projeto novo, né, Yamaha, Lola. Como que você viu o seu desempenho, o desempenho da equipe e especialmente projetar também para a próxima temporada? Yamaha Lola Abt. Yamaha Lola Abt, o carrinho aqui, o carrinho que a gente ganhou o campeonato está aqui. Na verdade, assim, esse projeto da Lola Yamaha é um projeto de longo prazo e qualquer equipe, que seja Fórmula 1, Fórmula E, Stock Car, você começa uma equipe do zero, é muito difícil você começar tendo sucesso, principalmente quando você precisa construir partes do carro, né? Que é o caso da Fórmula E. Você, para quem não, muita gente tem essa dúvida, mas a parte traseira do carro inteiro, então inversor, motor, diferencial, suspensão traseira, geometria traseira, a parte de estrutura da caixa que segura toda essa o câmbio, toda a parte traseira, é tudo feito pela montadora. Então existem diferenças grandes entre uma Porsche, uma Nissan, uma Jaguar e a Yamaha entrando sem conhecimento. Então demoram anos para você conseguir ser competitivo, né? Quanto tempo demorou a Mercedes para ganhar uma coisa de Fórmula 1? Sim. Quanto tempo demorou mesmo a Red Bull e tal? Então esse primeiro ano foi um ano difícil, o segundo ano também vai ser difícil, porque é o mesmo carro. Porém, dentro da equipe, eu de uma forma geral, considerando o quão difícil estava e quão novo era o carro e qual todo o potencial que ainda tem para se desenvolver, eu acho que os resultados foram até bons, né? 32 pontos, um pódio em Miami, a gente competitivo, foi o mais rápido em Tóquio, foi o mais rápido do grupo também na classificação em Miami. Então, assim, a gente teve vários momentos que apareceram ali bons. E dentro da equipe, assim, eu acabei fazendo mais pontos que o meu companheiro, que é um piloto muito rápido, né, que é o Zane, que veio da Fórmula 2, chegou a liderar todo aquele campeonato, o campeonato que o Bortoleto ganhou. Sim, né? Ele liderou a primeira metade do campeonato. Então, assim, é um piloto muito bom. Porém, a Fórmula E é competitiva e é difícil, então ele está aprendendo. Então, ele acabou não fazendo nenhum ponto esse ano. E acho que pro ano que vem ele vai vir com mais experiência, com mais competitividade. Então, assim, de uma forma geral, eu estou razoavelmente satisfeito. Óbvio, queria estar disputando o campeonato, queria. Sim. Mas dentro do projeto que a gente tem de longo prazo, dentro do que a gente precisa desenvolver, está indo no caminho adequado. O pódio em Miami Homestead, como é que foi isso, Lucas? Conta pra gente. Foi uma prova interessante correr Provavelmente no você autódromo. não estava esperando o pódio já na primeira temporada. Olha, a gente estava... No começo a gente estava competitivo, relativamente competitivo. Então, assim, o pódio não esperava, porque na corrida precisa, né, é muito mais complexo que simplesmente estar rápido uma volta. Mas, dentro das circunstâncias ali, principalmente nos treinos, eu fui acho que o top 5 no treino, né, na classificação, acabei largando em 7º. E daí na corrida a gente teve uma sorte de usar o attack mode na hora correta. Não sorte também, competência da equipe de escolher aquela hora. Então a gente acabei passando da Costa na última volta e terminei em segundo. E foi excelente, foi muito motivador para a equipe, para o dono da equipe, para esse grupo que comprou a marca Lola, né, que é uma marca tradicional do automobilismo inglês, que está tentando reviver a marca. Da mesma forma que tentaram reviver a Lotus ou a Caterham na Fórmula 1. Então, um grupo comprou a marca Lola e está tentando reviver via Fórmula E junto com a Yamaha. E a Yamaha é uma empresa gigantesca, então está apoiando, ficou muito feliz. Eles se animaram, né, a investir ainda mais, então sempre ajuda a ter resultado bom. Então esse pódio foi muito importante. E o 5º lugar lá em Tóquio, na casa da Yamaha, o CEO foi em uma corrida esse ano, foi uma das melhores, que foi Tóquio lá, que a gente terminou em 5º. O cara tava lá também, então dá uma animada, entendeu? Pra galera
investir mais e trabalhar mais. Para a próxima temporada agora, o que dá para ter como objetivo e nessa perspectiva aí de componentes do pacote Yamaha Lola Abt? Para quem porventura não conhece, o que cada player faz na sua equipe, Lucas? O que a gente consegue desenvolver desse ano para o próximo é o software, né? O hardware ele é lacrado por 2 anos. Ele é homologado e fechado. Então a parte de hardware tá mais ou menos só o setup que você pode mexer, então pode trocar mola, amortecedor, geometria de suspensão e tal. Mas você não pode. Tem que trocar de pista por pista. Exato. Né? Mas você não pode, por exemplo, trocar o motor, pegar um motor mais eficiente e colocar lá. Só se tiver um problema de confiabilidade, daí você toma um pênalti e pode trocar. Mas a parte de software, hoje em dia tem um peso muito importante na performance. Cerca de 50% da performance eu diria que é software. E isso pode evoluir ano a ano. Falando agora sobre o Gen 4, né, o carro da próxima geração, como que você está vendo o futuro? Você vai querer fazer parte disso tudo? Né? Eu acho que sim, pelo que tão comprometido você aparenta ser. Como que você vê essa nova fase que a Fórmula E vai entrar? Vai entrar numa fase de performance próxima de Fórmula 1, que é uma das coisas que eu acho que está faltando. Né? Eu acho que a Fórmula E, na minha opinião, vai ganhar muito mercado quando eles fizerem um carro mais rápido que o de Fórmula 1. Politicamente isso vai acontecer? Não sei. Tecnicamente é possível? Não só é possível, como vai acontecer. E, em algum momento é só uma questão de você fazer o carro. Né? Inclusive eu estou fazendo um carro, eu mostrei para vocês aqui no backstage, Sim. Mas eu estou fazendo um carro que vai ser um carro elétrico mais rápido que um Fórmula 1. A tecnologia está disponível. Eu estou provando que isso está disponível. Não é só o que eu estou falando aqui, mas não, eu estou desenvolvendo do zero, botando em CFD, simulação, para realmente mostrar que dá para fazer um carro mais rápido que de Fórmula 1. É só uma questão daí e aí você comercial. Sim, eu te perguntei lá, mas eu te pergunto aqui. Você, uma vez com esse carro pronto, você vai oferecer isso para quem? Vou mostrar que isso é possível fazer. A tecnologia está lá, o desenho está lá. Quero colocar esse carro em ambientes virtuais interessantes para ver como é que se comporta a parte esportiva. Então, como é que é a coisa. Porque eu não vou dar muito detalhe, mas é um projeto interessante, porque você pode ter potência modular, você pode ter grip modular, algo bem diferente do que os Fórmulas atualmente. Você não tem problema de perda de downforce, estando atrás do outro carro. Tem uma série de benefícios e eu quero ver como isso se comporta esportivamente. Então, eu vou lançar esse carro, usar essas ideias para promover o avanço da tecnologia e de repente colocar num iRacing ou num R-Factor para ver como é que se comporta. Mas voltando para o Gen 4, o Gen 4 vai ter 600 kW, né, que dá 810 cavalos médios. O carro vai passar de 330 km por hora. Vai ser um carro com downforce, pneus Bridgestone, com muito mais grip. Estão estimando aí algo entre 8 e 10 segundos mais rápido do que o atual, que chega perto de um tempo de Fórmula 1 em Mônaco. Ficar entre o Fórmula 1 e o Fórmula 2. Então a expectativa do Gen 4 é muito, muito alta em termos de performance. O gargalo ainda é a bateria. A bateria ainda não vai durar 1h30, vai durar aí 45, 50 minutos, a mesma proporção. E as equipes já estão no processo de desenvolvimento. Agora eu preciso decidir. Eu preciso não só decidir, mas acho que em conjunto com a equipe. Isso é para outra temporada. Não é para a temporada 12, é para a temporada 13. Né? A próxima temporada é o mesmo carro que a gente tem hoje. E você já está garantido. Eu estou garantido, está tudo certo. A gente já tem teste agora final de setembro. Então. E abre a temporada no Brasil em dezembro. A gente está falando Brasil, dezembro de 26. 26. E inclusive até uma discussão que a gente tem, por exemplo, no Sambódromo, o carro ia chegar a 330, 300. Será que comporta ou não? Perigoso, então, começa a ficar assim. O problema do Sambódromo é você dançar no pior sentido possível. E daí, para minha carreira, assim, eu agrego mais valor para a temporada, para a geração 4, como piloto ou como chefe de equipe. Eu estou assim, pensando e vou ter um ano aí para decidir ainda, mas assim, o principal será que eu ainda consigo agregar desenvolvendo o carro? Assim, consigo agregar, mas será que eu melhor fazer isso como chefe de equipe, tomar a decisão não pilotando o carro? É melhor pilotar o carro? É melhor fazer a geração 4 primeiro ano, fazer 2 anos? Eu não sei ainda. Você está pensando em se aposentar das pistas?
Não, se eu não for para a geração 4, se eu parar de correr, provavelmente eu vou me aposentar das pistas, de um ponto de vista profissional. Óbvio que a gente vai continuar correndo aqui e ali, mas eu não tenho não tenho nenhum interesse saindo da Fórmula E de fazer outra coisa. Provavelmente o meu caminho mais natural seria estar envolvido ou na categoria ou numa equipe. Daí tanto faz se é Fórmula E, Fórmula 1, o Jerome D'Ambrosio, que é o grande amigo meu, que competiu comigo, agora ele é o vice-CEO, né, o vice-team principal da Ferrari, hoje em dia da Fórmula 1. Né, tá tendo umas dores de cabeça, vai se meter nessa aí também? Mas corrida de carro é isso aí, né? Dor de cabeça que não falta pro piloto também, né? É verdade. O Hamilton também não tá tendo uma vida fácil ali. Então, assim, o mundo de automobilismo é isso aí, não tem... Mas é uma coisa que eu curto muito, né, também, essa parte técnica, a parte de gerenciar uma equipe. Então, será que eu começo essa segunda fase da minha vida mais cedo, mais tarde? Essa é uma discussão, assim, não é uma discussão, mas é uma coisa que eu penso. Em algum momento, nos próximos anos, eu vou ter que fazer isso. Próximo ano? Provavelmente não. Daqui 2 ou 3 anos, talvez exista uma probabilidade maior. Então, assim, é uma coisa que eu não descarto, não. Uma temporadinha aí de Gen 4, Lucas. Você tá desde o começo. Isso é o mais provável. Se presentear com isso também. Isso é o mais provável. Dá uma de Romário, vira jogador e técnico, se for o caso. Faz ali um... O Kobayashi... É verdade. Ele faz isso no WEC. Exatamente. Ele inclusive tem a minha idade. O Kobayashi, a gente correu junto. O Kobayashi, ele é team principal e piloto, né? E tá mandando bem nos dois cargos. O Kobayashi é bom. Mas antes da gente mudar para outros temas aqui, até falando dessa transição de carreira e tudo mais, queria te perguntar como é que você vê o momento da Fórmula E, com relação às marcas, que a gente teve a saída da McLaren. Você cita aí que o grande pulo do gato, digamos assim, da Fórmula E pode ser ter um carro mais rápido que a Fórmula 1, ou enfim, impede igualdade competitiva. A gente discutiu até no bastidor a questão de correr em autódromo. Como é que você vê agora a Fórmula E nesse sentido, do ponto de vista também de mercado automotivo, porque a gente vê que a transição aí da frota está acontecendo em maior e menor grau dependendo dos mercados. E claro, as marcas, né? Porque querendo ou não, o fã de automobilismo no Brasil, ele vê uma McLaren, ele tem todo o retrospecto histórico ali. Agora não vai ver mais na Fórmula E. Então, antes de eu entrar na marca da Fórmula E, eu estava ontem numa palestra interessante e apareceu, a gente estava discutindo sobre o mercado de elétricos no Brasil, né? Então, acho que o ano passado a gente vendeu 2,3 milhões de veículos. O Brasil está comprando 2 milhões de veículos novos por ano. E esse ano vai bater 200 mil elétricos. E 10% do mercado já. E isso era impensável. Assim, o Brasil foi o único país da projeção da Bloomberg que superou a venda de carro elétrico e não retrocedeu. A Europa retrocedeu um pouquinho. O ano passado já está vendendo mais esse ano de novo de elétrico. Então a gente está falando aí de 10% dos carros novos vendidos no Brasil já elétricos. Então, assim, a impressão que talvez tenha desacelerado um pouco a transição para elétrico é o oposto, né? Todos os países crescendo, o Brasil aumentou 80% a venda de veículos elétricos de 2023 para 2024, vai aumentar de novo para esse ano. Então, assim, o mercado está bem aquecido, a gente tem uns produtos muito bons, BYD, mesmo as montadoras alemãs, a Tesla tem vendido, as outras marcas fazendo carros elétricos. Então, essa impressão que eu tenho essa impressão em mídia social que assim, os elétricos não estão mais tão hypados, mas talvez o hype tenha diminuído, mas o fato consumado da compra e do avanço da tecnologia e dos produtos está acontecendo. Isso é o que importa para as marcas. Então as marcas estão comprometidas com a Fórmula E, né? Quando vai para essa geração 4, as marcas têm que se comprometer por 4 anos na categoria para ter o slot, né? Para ter o espaço. Então a gente vai ter Nissan, vai ter Jaguar, vai ter Citroën, DS, vai ter... Stellantis está uma bagunça, né? Isso, vai ter a Stellantis ali no Citroën, vai ter Yamaha. Então, assim, vão ter pelo menos 5 montadoras na Fórmula E. Algumas montadoras olhando para entrar, montadoras coreanas, montadoras asiáticas, né? A China tem 300 marcas de carros hoje em dia. Então, assim, elas olhando para entrar, BYD patrocinou um pouco o evento do México, também está olhando ali. Então, assim, existe um interesse. Por quê? Hoje em dia a Fórmula E, a conta é mais ou menos simples. A Fórmula E é mais ou menos 10% da Fórmula 1 em budget, em viewership, né, em total as pessoas assistindo,
e para as marcas custam mais ou menos isso. Então, assim, A conta não é que se paga, mas assim, é uma decisão... hoje em dia é uma das categorias que tem o melhor custo-benefício, né? O WEC está ficando bem caro, né? Tá aumentando muito o budget do WEC. Tá voltando a ser na época que eu corria lá de Audi. Não naquele nível, mas já está aumentando bem o budget. Então a Fórmula E fica uma solução com um bom custo-benefício. Mas ainda não pegou, na minha opinião, o público em geral, né? A Fórmula 1 cresceu muito esses últimos anos e a Fórmula E continua crescendo, mas não cresceu tanto assim. Então eu acho que precisa ter alguma mudança drástica. Não existe uma mudança, mas algumas mudanças drásticas para a Fórmula E ganhar um pouco mais do apelo do público. E a performance, eu acredito que seja uma delas. Então a performance do Gen 4 deve ajudar bastante a Fórmula E a fomentar um pouco mais do público que gosta de motorsport. Olha só, Carlão, eu estou dando uma olhada aqui na minha carteira que eu tenho também. Não é só você que tem, não. Eu também tenho aqui a minha carteira da Mint. Estou feliz da vida aqui com os retornos. Eu tenho Bitcoin, Ethereum e Solana, né? E certamente a Mint pode oferecer a você não só essa carteira, mas também outros Bitcoins, outras criptomoedas. Não é só Bitcoin, outras criptomoedas. E também de uma maneira fácil e segura, não é mesmo? É isso, você pode ter uma carteira mais conservadora, essa que tem aí Bitcoin, Ethereum e Solana, mas você pode ter outras mais sofisticadas, com criptos, DeFi e tudo mais. Então, invista lá na Mint e eu recomendo, acho que você está usando também o modo inteligente, Com certeza. Que faz ali um rebalanceamento das suas criptos dentro de um pool de investimentos, no nosso caso a carteira, que tem essas 3 criptos mais conhecidas, digamos, do grande público aí. Mas com o modo inteligente, com a volatilidade do mercado, que é natural, às vezes baixa, mas no long run sempre sobe bastante, você tem ali o rebalanceamento para que você tenha um retorno de investimento maior. Então, use o app da Mint, é bem prático. É só escanear o QR Code que está na tela e usar o link na descrição se você estiver vendo pelo celular ou nos ouvindo através dos agregadores de áudio. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Agora falando de um assunto que inclusive da última vez que você esteve aqui a gente abordou e a gente até falou, né, a Audi, né, da sua época não é mais a Audi que vai assumir totalmente a Fórmula 1. Como que você está vendo esse início do Gabriel Bortoleto, né, com esse time que a gente até falou, a gente chegou a um consenso ali que o fato da equipe ser na Suíça também era um complicador e tal. Como que você está avaliando esse ano aqui o Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, junto também com o desempenho da Sauber Audi? Olha, ele como piloto acho que está fazendo um trabalho sensacional. Está evoluindo bastante durante o ano. Está melhor que o Hülkenberg, na minha opinião, apesar de ele estar atrás dos pontos, sim, né? Sim. Mas acho que de uma forma geral, eu acho que ele está melhor. Isso é ótimo para ele, porque o Hülkenberg tem um nome importante. Então acho que o Gabriel está fazendo um excelente trabalho, tem que continuar assim. E o que me surpreendeu, acho que surpreendeu todo mundo, é a qualidade da Sauber, né? O quanto ela evoluiu esse ano e quão competitiva ela está. Com nomes que já são do projeto Audi, né? Jonathan Whitley, Companhia Limitada, que é um investimento de longo prazo. Isso, acho que a Sauber, como fabricante de chassi e tal, ela está se estruturando, vai ser muito bom. O problema é o motor. De novo, né? Se continuasse do mesmo jeito e o ano que vem a Audi comprasse um motor da Mercedes, ou sei lá, eu acho que eles iam continuar nesse ritmo e evoluir. O problema é que vai pegar o motor da Audi. E não é porque é um motor da Audi, é porque a Audi está fazendo pela primeira vez um motor de Fórmula 1. Da mesma forma que a Red Bull. Então vai demorar anos. Então a tendência natural é a equipe ter pior performance no ano que vem do que esse ano. Essa tendência natural, e pelo que eu escuto do meio, conversando com engenheiros de motor, o próprio pessoal da Audi, porque o centro onde eles estão desenvolvendo isso é o mesmo centro que eles faziam o protótipo e o Fórmula E. Lá em Neuburg, Eu vivi em Neuburg, passei, sei lá, 500 noites em hotel lá em Neuburg. E eles estão atrás. Eles estão atrás, não estão no mesmo nível de desenvolvimento que precisaria estar para estar competitivo. E, de novo, é uma coisa que demora anos, porque não é uma tecnologia que você fala,
Pô, liga para o cara lá nos Estados Unidos, tem aquela empresa que tem a tecnologia, compra. Você precisa desenvolver do zero. E várias coisas nesse powertrain novo da Fórmula 1 são muito específicas e talvez até retrógradas em termos de desenvolvimento. Então a tecnologia dos carros de rua já passou esse desenvolvimento, mas no regulamento do motor de Fórmula 1 ainda é uma peça-chave do desenvolvimento. Então meio que você precisa desenvolver uma coisa que você só vai usar ali. Então, e não tem esse know-how. Então, não existe, não dá para contratar um engenheiro que já fez isso, sei lá, no motor de rua ou no motor de protótipo. Não. É um investimento gigante para algo que você não vai levar para a indústria. Não vai levar, mas assim, você não consegue contratar isso de outro. Você não consegue chamar um cara. Você tem que chamar ou do próprio meio, roubar os caras que fizeram isso para a Ferrari ou para a Mercedes, para conseguir aumentar esse conhecimento da forma mais rápida possível, ou desenvolver do zero. E daí você precisa de anos de dinamômetro, testa assim, testa assado e vai. Então, assim, voltando ao Gabriel, ele tem um contrato, né? Mas assim, se ele continuar nesse ritmo dele e ele tiver a oportunidade para ir para uma equipe, para uma outra equipe, eu pegaria essa oportunidade e iria para uma equipe mais consolidada porque eu acho que ele tem capacidade para começar a ganhar corrida, capacidade técnica para começar a ganhar corrida se ele tiver o carro certo nas próximas temporadas. Entre os rookies os rookies da Fórmula 1, você acha que realmente é ele que está, pelo menos na situação, tudo bem, tem o Antonelli, já conseguiu um pódio, mas depois foi... Tá mal agora, mas tá numa Mercedes. Você acha que, observando assim em matéria de desempenho... O Hadjar também foi muito bem esse ano, né? Que foi uma surpresa também para todo mundo, porque eu considerava o Hadjar... Na Fórmula 2 ele não foi foi bem, mas não foi super bem, né? E na Fórmula 1 ele se adaptou super bem e tal, inclusive andou na frente do companheiro. Então acho que todos os rookies aí estão andando bem. O Antonelli é muito jovem, né? Pulou muita etapa, então assim... Eu acho que o pessoal acredita muito nele, o próprio Jerome que a gente falou, acredita muito no Antonelli, trabalhou com o Toto quando o Antonelli estava subindo, acredita bastante nele. Eu acho que tem uma geração muito boa, mas para os brasileiros tem uma geração muito boa. A gente passou aí uma década de 2013, quando o Massa aposentou da Fórmula 1, a gente não teve mais piloto. Até agora, teve o Nars, 2 anos. O último foi em tempo integral foi o Massa em 17. O Felipe que voltou, né? Ele aposentou e voltou. Isso. Mas a gente teve uma fase aí de... Mesmo com o Felipe em 17, o Nars ele fez quais anos? 15 e 16. Isso, a partir de 16 a gente não teve nenhum novo piloto. A gente passou praticamente 10 anos sem nenhum piloto na Fórmula 1. E sem uma renovação muito da frota brasileira na Fórmula. Né? Na Fórmula E... Eu fiquei lá, passaram um ou outro brasileiros, mas também não ficaram muito tempo. Na Indy também entrou uma galera jovem, mas também saía. Ficou o Tony e o Elinho lá 20 anos. E o Felipe e o Rubinho na Fórmula 1 fazendo mais ou menos a mesma coisa. E não tinha uma geração... sangue novo, né? Um sangue novo. Agora a gente está tendo, né? Eu acho que agora sim. O Bortoleto é excelente. O Câmara também eu acho que tem um futuro muito, muito bom. Acho que ele pelo que eu tenho acompanhado, um excelente piloto. O próprio Drogovic, qualidade para estar na Fórmula 1, acabou errando, na minha opinião, nas decisões estratégicas quando ele estava no pulo da Fórmula 2 para a Fórmula 1. No caso da Red Bull, como é que você vê esse processo atual da marca, da equipe, né, no caso? E o Verstappen nesse contexto, que você teve aqui recentemente, falou muito bem do Verstappen e ficou toda essa novela com relação ao mercado de pilotos, agora o projeto Red Bull Powertrains Ford e ele nesse difícil momento mesmo. Eu não tenho muito detalhe, é difícil eu opinar de uma forma mais precisa, porque eu não tenho muito detalhe do que está acontecendo na Red Bull, mas o que me parece de fora é que a equipe tem perdido um pouco da cultura, tem perdido peças-chave dentro da equipe, né? E quando você perde algumas peças-chave ali dentro, a equipe demora um pouco para se reerguer. Eu não sei qual é o papel da Ford no desenvolvimento do motor, se é simplesmente estampar lá a marca e usar um motor que vai ser desenvolvido pela Red Bull Powertrains, e daí a Ford não tem nada a ver com isso, ou a Ford vai colocar engenheiros para trabalhar lá. Se a Ford for colocar engenheiros, demora anos para achar o engenheiro certo. Então, assim, não dá para saber. Eu acho que para o Verstappen, ele, na minha opinião, é o melhor piloto do grid, disparado, hoje.
E se ele tiver num carro competitivo, ele vai ganhar o campeonato. Então acho que ele deve saber muito melhor do que qualquer um como é que está a situação e onde ele pode ganhar. Porque para ele não ele quer ganhar corrida e não é uma questão nem financeira mais, né? Assim, eu imagino, né? Eu acho que ele quer estar no melhor carro ali e qualquer equipe que ele levantar a mão e falar, opa, os caras quebram um contrato, vão fazer o possível para botar ele no carro. Será mesmo? Na McLaren, será que... Não, na McLaren. Talvez a McLaren não, porque a McLaren acho que está tão na frente, com os dois pilotos ali, eles estão ganhando, eles não vão mexer. Mas talvez tirando a McLaren, acho que qualquer outra equipe que ele levantar a mão, o cara fala, não, tudo bem, eu pago a multa aí. E ele entra, entendeu? Por que não foi para Mercedes agora, você acha? Nossa, não sei. Não se acertaram ainda, não tem... Mas ele vive com o Toto Wolff pra cima e pra baixo. Na McLaren você tem palpite para duelo interno ali, da briga pelo título? Cara, se eu pudesse palpitar, eu palpitaria no Piastri. Eu acho que ele tem mais potencial, inclusive, que o Norris. Me parece um cara muito calmo, erra menos. Não sei. Eu também não tenho. Acho que são, talvez nesse ano, bem equivalentes os dois pilotos, mas se eu tivesse que escolher um, escolheria o Piastri. Aliás, falando nessa questão de projeto, a gente discute muito a unidade de potência nova da Fórmula 1. Você já falou muito sobre isso, né? Até é um pouco contrassenso esse projeto novo de unidade de potência, mas pensando aqui, a McLaren, por ser uma equipe cliente de uma fornecedora como a Mercedes, ela podendo focar muito ali no desenvolvimento do chassi, aerodinâmica, na comparação com a própria Mercedes, que é tida aí como a bola da vez nessa transição de motor, você acha que ela tem alguma vantagem? Dá para colocar dessa forma? Ou... Sim, eu não sei se vocês lembram, 2 anos atrás a Andretti ganhou o Campeonato Mundial de Fórmula E com o powertrain da Porsche. Né? A Porsche ficou em segundo. Isso acontece bastante porque exatamente o que você falou, você foca a energia no que importa. Então a McLaren está focada em fazer o carro e fazer igual a Sauber está fazendo agora. Você foca no carro e nas operações do dia a dia. O powertrain requer muito esforço, muita coordenação, muito trabalho, que é o problema que a gente tem na Yamaha, a Abt hoje. Se a Abt tivesse com o powertrain se a gente tivesse na Abt com o powertrain da Porsche, ou da Nissan, ou da Jaguar, a gente teria resultados muito melhores do que desenvolver o nosso do zero. Porque requer muita energia nossa para desenvolver o powertrain. E a McLaren eu acho que está mais ou menos nesse sentido, né? Eles focam toda a energia no operacional e no carro e usam um powertrain que é muito bom. Então, isso ajuda muito. Eu não sei nem como é calculado o budget cap, mas se tem algum benefício de você ser uma equipe, se você ter menos gasto, enfim. Mas eu acho que é mais... Para equipe cliente, você disse? Para equipe cliente. Mas assim, é mais uma convergência de esforços para o que importa, entendeu? E daí você consegue focar muito mais naquela área de desenvolvimento, que no caso da McLaren é o carro, e ele pega o powertrain, opera o powertrain sem... Né, um plug and play, você coloca lá e acabou. Observando de fora essa questão do regulamento, né, a gente teve até algumas manifestações recentes aí de cartolas importantes, o próprio Ben Sulayem sobre eventual retorno no V10. Agora, até curiosamente, a gente teve o Sebastian Vettel falando da volta do V10, que ele gostaria que isso acontecesse depois de, enfim, fazer uma certa campanha aí por uma Fórmula 1 mais verde. Por que ele fez isso, então? Então, eu queria te ouvir sobre isso. Porque tem a questão do combustível sintético, que alguns falam que poderia ser. O combustível sintético, na verdade, assim, a gente tem o etanol. Quando eu comecei de kart em 94, já era etanol, já é carbono neutro. O etanol, um combustível sintético, a única diferença dele é que um você faz numa máquina, outro a planta faz no campo. Mas é carbono neutro igual, então assim, não é que combustível sintético já daria para fazer. Daí não precisa mais ser híbrido. Só que não dá para suprir o mundo de combustível sintético, é impossível. E é caro pra caramba fazer o combustível sintético. Você precisa de uma energia absurda. Você tem um gasto energético muito alto para fazer. No combustível sintético não é assim, põe ali no laboratório 2 coisas. Você precisa de energia para... Na verdade, assim, toda energia que você gasta para queimar o negócio, ela precisa ser colocada no combustível sintético para depois ser queimada lá. Então você pega lá o CO2, separa o C do oxigênio, pega o H2O, separa o H do oxigênio, gruda o C no H, faz uma cadeia de C e H, que é um hidrocarboneto, e daí no motor, dentro do motor, você faz o reverso, né? Liga o H no O e liga o C no O, que sai água e CO2, e a combustão acontece. É isso.
Então, a parte do... Desculpa, aula de química aqui. Não, pra você que está assistindo a gente, tem prova amanhã de química, tem aqui uma Mas belíssima... assim, você precisa de muita energia. Não dá para você fazer isso para a frota. Não dá pra você... O litro, hoje em dia, se você quiser fazer um combustível sintético, vai custar R$50, R$100, sei lá. Nem dá para fazer. E se for fazer em larga escala, nem tem energia para fazer. Se fosse fazer combustível sintético, o primeiro uso principal seria para avião, na verdade. Para querosene de aviação. Faz muito mais sentido do que para carro. Então, assim, na minha opinião, você tem dois caminhos ali. Se for um caminho mais de entretenimento e esporte, faz o V10. Se é sintético ou não sintético, faz sintético só para desenvolver a tecnologia e tal. Mas esse não é Não é isso que polui na Fórmula 1. Não, o que polui na Fórmula 1 é transportar de 747 a carga de um lado para o outro no mundo inteiro durante 25 24, corridas. Mas tem a questão marqueteira, né, Lucas? Isso. Que pega... Isso, e as montadoras que precisam estar na tecnologia ali e tal. Mas eu acho que o ponto do Vettel é esse. Falar, se tiver um V8 ou um V10, inclusive se você tirar o peso do carro, que hoje o Fórmula 1 está pesado pra caramba, talvez você deve consumir menos carbono transportando esse peso extra que você não precisa ter, do que carregando o híbrido, que você vai ter 50% elétrico na Fórmula 1. Né? Na verdade, o 50% elétrico são 350 kW, que é exatamente a potência do nosso eixo traseiro, do Fórmula E. E daí a gente tem mais 250 de eixo dianteiro e a Fórmula 1 tem mais 350 de motor a combustão. Então, assim, só o pessoal em casa também que tem essa curiosidade, o motor de 26 da Fórmula 1, o motor a combustão, ele é menos eficiente que o motor desse ano. O que é mais eficiente é o carro como um todo, porque ele é 50% elétrico. E ele é mais ou menos igual aos protótipos de LMP1 que a gente corria na minha época, lá em 2016, que o carro era 50% elétrico, o eixo dianteiro, e 50% a combustão, que era o motor traseiro da Audi, né? o V6 diesel biturbo que a gente tinha lá. Saudades desses carros. Então esse carro fazia 600 cavalos de combustão e 600 cavalos elétricos, né? Tinha 1.200 cavalos. Eu percebi que tem uma rusga com o Sebastian Vettel, alguma coisa? Não, é que eu acho que o Sebastian Vettel, eu cresci com ele, é um excelente piloto. Como piloto, foi um dos melhores da história, nada contra. Mas essa pegada dele do meio ambiente, às vezes me passa um pouco de greenwashing. Ele se comporta de um jeito e daí fala do V10. Ou ele, ao invés de focar em causas que realmente vão fazer diferença, fica ali querendo, sei lá, talvez promover uma causa que não faça muito sentido, entendeu? Não faria sentido ele estar na Fórmula E? Por exemplo, ele não está. Inclusive falou contrário à Fórmula E, né? Ele fez uma crítica dura à Fórmula E uma época. E realmente tem críticas à Fórmula E. A crítica dele não estava 100% errada, mas, entendeu? Se você vai ser pró eficiência energética, você vai ter que ser pró eletrificação das coisas. Não dá para você ser pró eficiência energética e daí falar, vamos usar o V10 de volta. Chove não molha. Entendeu? Então, assim, umas incoerências dessa parte dele do environment. Como piloto, não tem nem como discutir. Enfim, a gente tem uma relação super boa, inclusive no âmbito pessoal. Parece ser bem gente fina. Eu já entrevistei super gente boa, super tranquilaço. tranquilo. Inclusive, a gente até falou sobre essas causas aí, às vezes quando a gente está em painel juntos, ou a gente se encontra. E ele é super bem intencionado. Ele sempre quer fazer... Da mesma forma que o Hamilton também, eu acho que ele é super bem intencionado. É que às vezes a intenção e o resultado daquele tipo de discussão ou daquele tipo de incentivo não é o correto. Talvez seria alguma influência de terceiros ali também. Não sei. Ou às vezes um posicionamento de imagem, não sei. Você citou o Hamilton, Lucas. Você teve aqui, acho que em agosto do ano passado, e acho que foi um dos primeiros a cravar que muito provavelmente não daria resultado. Foi eu acho que discutida foi o primeiro mesmo. Do marketing, coragem, da contratação. Muita gente criticou, mas enfim, um ano depois, a gente está aqui em agosto, uma situação difícil, para dizer o mínimo, dele na Ferrari. Eu queria que você analisasse esse momento atual do Hamilton. E, enfim, a galera bateu em você, mas no fim das contas o tempo te deu razão. Eu torço pela recuperação dele e pelo esporte. Eu também torço pela recuperação dele. Eu acho que para mim, ele é o Messi do automobilismo. Ele cresceu de novo. O Vettel, a minha geração, né? Eu corri com o Hamilton, com o Vettel, com o Kubica.
desde o kart, né? Então a gente correu o Campeonato Mundial de Kart junto, depois o Europeu de Fórmula 3, depois Fórmula 2, depois Fórmula 1. Então, assim, é um cara que quando eu olhava, eu falava, pô, esse cara era tipo, sei lá, eu imagino bater bola com o Federer ou com o Nadal, entendeu? Tipo, pô, você é bom, mas é outro nível, assim. Era um cara realmente diferenciado. Você pode ter umas temporadas de Andy Murray, mas não... Exato, entendeu? Você consegue ganhar, tipo, sei lá, da Fórmula 3, quando a gente correu junto, ele ganhou 16 coisas, eu ganhei 3. Tipo, dá pra você ganhar uma ou outra, mas na média, entendeu? É o Sinner e Alcaraz agora, assim. O cara era diferenciado, um piloto dos melhores, na minha opinião, talvez o melhor ou um dos melhores da história do automobilismo. Só que ele já não tá no pico dele. A Ferrari é uma Ferrari meio desorganizada ali. O Leclerc tá no pico dele, tá na Ferrari, já estava lá. A Ferrari não tem o melhor carro. Se tivesse o melhor carro, estaria uma outra. Se fosse uma McLaren, seria outro time. A gente não estaria tendo essa conversa. Então, assim, foi uma combinação de fatores que levou ele para lá. Inclusive, eu acho que nem foi uma decisão no management, foi uma decisão de levar o Hamilton para lá. Foi uma decisão talvez um pouco mais global. Eu imagino, né? Marketing, porque obviamente o Hamilton tem uma legião de fãs, e com razão, inclusive. Mas eu acho que, inclusive, nessa condição atual, o Hamilton fazendo agora 41 também, ou 40 tal, ele já passou o pico dele. E a experiência ajuda até um certo ponto, mas ele está com um companheiro de equipe muito forte e eu espero que ele recupere. Eu acho que ele vai recuperar, porque não dá, eu acho que não existem pontos positivos e negativos. Ele teve uma corrida boa, depois uma corrida ruim, então assim, eu acho que ele vai recuperar, mas na média eu acho que ele não vai andar na frente do Leclerc, não porque mas pela situação atual, pela Quando idade. Você diz recuperar, ficar menos atrás, o que Não, seria assim, recuperar? então, eu até falei com a Juliane quando eu fiz A Gil Serrazoli, né? quando eu fiz o podcast com ela, foi logo depois que o Hamilton tinha feito uma boa corrida, acho que na Hungria. Talvez. Não fez... lembro. Não. Na Áustria, acho. Na Hungria, acho que foi mal. Sei Mas lá, uma dessas recentes, né? E tem uma linha da estatística bem interessante, chama Return to the Mean. Quando você... É bem interessante isso, né? Eles fizeram isso com... Tem um estudo interessante com um piloto da Força Aérea. E o piloto pousava... Digamos que o piloto pousava bem no porta-avião. Ele tinha um retorno positivo. Nossa, você pousou muito bem. E o cara pousava mal, foi um estudo feito, né? Ele tinha um retorno negativo. Então o cara pousava mal, falava, não, você é ruim. E o cara que pousava mal, melhorava. E o cara que pousava muito bem, ele piorava. E começou a não fazer sentido. Eles testaram isso, depois testaram o inverso. O cara que pousava bem, você falava mal, e o cara que pousava mal, você falava bem. E não existia correlação entre o incentivo e o cara pousar bem ou mal. E no final, esse estudo conclui que é o seguinte: você tem uma média que você performa, que se você performar muito fora daquela média, um cara que jogou um jogo de futebol e fez 3 gols no jogo, digamos, vai fazer uma analogia mais próxima. O próximo jogo, a chance de ele não fazer 3 gols é muito mais alta do que ele performar naquele nível que ele performou naquele jogo por uma série de fatores. Mas é simplesmente uma média estatística. Então, se ele teve uma corrida muito boa, a chance é que ele volte para a média estatística das corridas anteriores. Então o pessoal fala, agora ele acertou, o engenheiro... Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Não, a tendência natural, se não tiver outros fatores, é ele voltar, por mais que ele tenha performado super bem numa corrida, eu vejo isso comigo também. A chance é que ele volte para a média, e se ele performou mal, é que ele volte, que ele faça uma corrida melhor a seguinte, porque ele também volta para a média. Então, assim, a tendência natural é você performar perto daquilo que é a sua média. Isso em vários fatores da sociedade, não é só no esporte. Então, assim, por mais que você faça um jogo, um tenista lá, que vai lá e 6-0, 6-0. 6-0, 6-0, aquele jogo, o cara joga o melhor que ele jogou na vida dele. A chance dele voltar para a média depois num outro campeonato ou durante o ano inteiro é natural. Então ele não vai performar, ele não performa daquele jeito, ele tende a voltar para a média. Então acho que o Hamilton, quando eu falo recuperar, é o seguinte: como ele teve uma corrida muito ruim agora, a tendência natural é ele ter corridas melhores do que a última que ele teve. Voltar para a média. Mas a média eu acho que vai ser pior do que a do Leclerc. Porque está sendo.
aposentadoria, qualquer coisa que vale, você acha que não sei lá, daí é uma questão mais complexa, né? Eu acho que ele tem um valor absurdo como desenvolvimento de carro, motivação. Se ele quiser trabalhar com isso, eu acho que ele tem um valor absurdo para 26, desenvolver o carro, trazer gente boa, ele é um líder. Mas assim, como piloto para ganhar o campeonato, eu acho que é muito difícil ele ganhar do Leclerc. Mas ele tem outros valores dentro da equipe. Quanto que você acha que essa questão cultural do ambiente não impacta e dificulta? Porque você, por exemplo, trabalhou bastante. Renault, Virgin, Audi, Mahindra, Lola, Yamaha, você teve ao longo da carreira que se adaptar a diferentes contextos de trabalho. Eu acho que o próprio brasileiro em si, Carlão, acho que já nasce com esse jogo de cintura. Inglês a vida inteira na Inglaterra. Tem brasileiros e brasileiras, né? Acho que cada pessoa... Depende muito, né? Acho que eu já vi de tudo, assim, já vi gente com excelente ética de trabalho de diversos países. Acho que não dá para atribuir isso a uma cultura, assim. Óbvio que, de novo, na média, a gente pode ter essa conversa e falar, de repente a média brasileira é um pouco mais jogo de cintura do que a média alemã. E faz sentido isso, mas assim, como indivíduo é difícil você classificar. Mas eu acho que isso, no final, ajuda muito no desenvolvimento de uma equipe, você ter esse tipo de liderança, você ter esse tipo de posicionamento para ajudar a equipe a crescer. A cultura dentro da equipe faz muita diferença. Porque a tendência natural é dos outros empregados ou dos outros componentes da equipe se adaptarem à média daquela cultura. Então, por exemplo, acontece direto isso. Você tem 3 mecânicos excelentes trocando pneu em 2 segundos. Só que um troca em 4. Ou aquele cara melhora para 2, ou ele é naturalmente excluído daquele environment, porque o carro precisa de 4 pneus para andar. Então, os outros mecânicos que trocam em 2, os caras se esforçam, trabalham, vão lá e trocam em 2. O outro cara vai lá, toma cerveja, não tá muito aí, troca em 4. Os 3 outros, eles têm 2 opções. Ou eles também trocam em 4, e daí a cultura da equipe volta para falar, não, volta para trás, ou o cara que troca em 4 é naturalmente expelido. Ele não faz parte do clube de quem troca em 2 pneus. E isso funciona para toda a área de management, começa no líder, que era na época o Jean Todt, o Ross Brown, mas isso desce, pode ser na Fórmula 1, pode ser na Fórmula E, pode ser numa motorsport.com, pode ser... Se você tem uma cultura de performance, uma cultura de entrega dentro da equipe que é forte, a tendência natural é que as pessoas entrem nessa cultura. E quando isso começa a ser revertido, você só tem, digamos, gente preguiçosa ou uma cultura que não é forte, a tendência é que se você coloca um cara bom lá dentro, ele vai se adaptar para o pior. Se todo mundo fica aqui no motorsport.com até as 8 da noite trabalhando, tal, pô, o cara entrou aqui, vê todo mundo fazendo isso, o cara vai fazer isso. Vai ter que fazer isso, entendeu? Então essa cultura dentro da equipe é muito forte. E às vezes eu vejo isso um pouco falho. Ou eu vi no passado um pouco falho, por exemplo, em várias equipes que eu trabalhei, várias. E na Fórmula 1, em algumas equipes, por exemplo, quando você trocou o líder quando o Jean Todt saiu da Ferrari, o Jean Todt e o Michael eram o exemplo disso. O Michael, o cara era workaholic, trabalhava, então o cara já... Ele colocava o target lá em cima. Então todo mundo tinha que acompanhar, e o Jean Todt também. Então, assim, isso, por que eles tiveram tanto sucesso? Porque essa cultura ficou permeada durante anos na Ferrari. E para reverter isso é muito difícil, porque eles têm trocado tanto o team principal. Entra um, sai outro, porque é muito difícil você fazer isso dentro da equipe. E é o diferencial. E não só para a equipe, para qualquer tipo de empresa que quer ser bem sucedida. Essa cultura é muito importante. É o mais importante para você ter um resultado quando você está em trabalho de equipe. É isso aí, olha só, a gente está falando com um piloto da Yamaha aqui e também me lembrei agora que nós temos mais uma edição do Podcast. Tivemos no último fim de semana o GP da Hungria e o que o pessoal pode encontrar na edição dessa semana, Carlão? É isso, Eric. Você mencionou o GP da Hungria, não é no Hungaroring, onde se disputa a etapa húngara da Fórmula 1, sim no Balaton Park, circuito que estreou no calendário da MotoGP, e eu estive na companhia de Fausto Macieira para analisar os principais destaques da última etapa. Dá um confere.
Os dois acidentes do ponto de vista visual terríveis, né? Daqueles que, de novo, existe uma expressão que eu nunca lembro exatamente, se não falaria. Uma expressão em alemão que eu aprendi cobrindo a Fórmula 1, que é assim, a tradução literal é sorte no azar. Mas aqui em alemão tem uma palavra que é isso. A gente, essa expressão sorte no azar, o público vai entender. Que no alemão, que é exatamente para retratar. Porque quando você vê uma imagem... Sabe aquela imagem que você fala, não, o cara deu azar. Mas que a gente, quando assiste, fala, nossa, Deus estava presente. Que é o Bastianini. Ele cai, ele tinha 1000 motivos para estar pé da vida. Mas depois do que aconteceu, você fala assim, Jesus amado, levanta a mão pro céu e é a sorte no azar. Mas a do cinegrafista eu acho pior, a imagem. Assim, cara... Que horror. Não, é que a do Bastianini a gente podia... A gente viu ao vivo, né? A do Acosta, a transmissão não mostrou a dimensão. A do Bastianini, na hora você faz... o Fausto na transmissão, você vê o Hamilton narrando e você vai assim... que é aquele de meu. Graças a Deus. Só que assim, estamos falando de corrida, né? A gente, de quando em quando, vai ver isso. Uma moto quase acertar um cinegrafista não pode ter um contexto que envolva corrida. Tem que ter ali toda um preparo, um posicionamento que estude esse tipo de coisa. A não ser que seja algo muito aleatório de uma moto explodir no meio da reta, você fala, pô, aí não tem como prever. Mas eu achei aquela dinâmica daquela passagem horrorosa, assim, ela é assustadora. Toda chicane tem chance de acontecer aquilo, né? Toda, sim, né? sim. Mas, em geral, as chicanes, elas são posteriores ao traçado. O traçado é... A Áustria tiveram que fazer uma chicane ali depois dessa situação que o Guilherme lembrou e é inesquecível para quem estava lá, dá pesadelo. Então eles tiveram que fazer uma chicane ali, ficou mais perigosa, mas é de baixa. Mas você já fazer uma pista num espaço imenso, cheio de chicane, com uma pista de 12 metros de largura, reta, chicane, é horrível, muito ruim, e a área de escape, é claro que era insuficiente. A área de escape era insuficiente, porque senão a moto não tinha chegado naquela velocidade, naquela proporção. Podia ter matado o cara, podia. Pegava na câmera, a câmera ia nele, ele estava numa plataforma. Uma situação que não sei quem homologou essa pista, mas foi uma homologação muito negligente, a meu ver. Espero que os padrões de segurança funcionem, torço e que Goiânia passe por toda essa homologação com padrões muito mais impecáveis e exemplares do que é essa pista. Estamos aqui ao lado de um piloto da Fórmula E que passou pela Stock Car, né? E também a gente, nos últimos dias, você que tem acompanhado o motorsport.com, viu dessa grande novidade, o filme que conta a história dos carros, a evolução dos carros da Stock Car, o Mais Rápido que o Tempo. E já tem data de lançamento no dia 23 de setembro. E agora você vai conferir o trailer desse filme para dar um gostinho aí. Quem é o Washington Bezerra? Um velho que vai fazer 82 anos... cheira a gasolina desde 14 anos de idade. Em 79, nós nos reunimos e fizemos uma corrida de Opala. E assim começou a Stock Car. A minha vida era trabalhar com carro, trabalhar com graxa, sentir o cheiro da gasolina, do óleo. Só o barulho já é de arrepiar, hein? É um vício, com certeza. Velocidade é um vício. A gasolina entra no teu sangue e fica. Realmente tirar o chapéu para os caras que tiveram toda essa evolução. Como é que o cara vai pilotar com o banco no meio? Trocava a marcha aqui, acelerava aqui. Eu tinha um cabo de acelerador, na reta ele segurava com a mão. Vou passar o fulano ali, o cicrano, vou passar ali. Era como se fosse uma novela. Em 98, quando a General Motors anunciou na coletiva de imprensa do Salão do Automóvel o desligamento total da Stock Car, a Stock Car tinha morrido naquele momento. Estava financeiramente quebrado e psicologicamente arrasado. Perdemos 2 vidas na Stock Car, né? Com o meu chassi que eu fabriquei. Quando todo mundo está perto do precipício, todo mundo se une.
mesa assim e falou assim, 6 segundos mais rápido. Você tem que ter uma meta. Vamos colocar um pouquinho mais ali e eles ainda vão se esforçar ainda mais. Eles tiveram fundamental importância na manutenção da categoria. Tempo ao tempo não tem como você lutar contra ele, né? Passado é legal você lembrar, mas o presente é o que importa. Perfeito. Olha só, a gente teve aqui química, matemática, aqui falando também a questão de cultura, agora um pouco de arte, porque eu vou pedir pro Lucas Cadê assinar essa miniatura aqui do carro em que ele se tornou campeão da Fórmula E. E a gente está sempre com o carro aqui. Vou pedir para ele assinar aqui, pelo menos para... Vamos assinar. Vamos tentar assinar. Qualquer coisa já vira um motivo para você voltar aqui para reassinar essa miniatura aqui. Pronto, ficou bom. Que fica no nosso cenário. Não vai dar para escrever mais nada porque não tem nem espaço aqui. Esse carro era uma mistura de cor maluca, né? Era vermelho, amarelo, verde. Cada patrocinador queria uma cor, os caras colocaram cada um de uma cor ali. Esse carro, inclusive, está no Brasil, né? Eu falei para vocês. Esse é o chassi que eu ganhei o campeonato, é o chassi número 25. Esse carro tá aqui em São Paulo. Olha. Na minha casa. E agora a miniatura dele segue aqui com a gente, dessa vez devidamente autografada. Lucas, eu quero agradecer demais, mais uma vez, o teu tempo corrido aqui com a gente e convidá-lo, provavelmente você volta depois, né, desse momento de férias e também de preparação para a próxima temporada, depois quando você estiver aqui na Fórmula E. Então, a gente vai trazê-lo aqui de novo. Eu queria agradecer, obrigado pelo convite mais uma vez e todo mundo que assistiu a gente aqui. E falar, né, que eu vou estar agora no Brasil um pouco mais, porque a primeira etapa é a próxima etapa, a primeira e próxima etapa da Fórmula E do campeonato que vem é no Brasil, dia 6 de dezembro, aqui no Sambódromo. Eu vou promover a corrida, né? No momento eu sou o único brasileiro na Fórmula E, infelizmente, mas eu acho que a gente pode ter, sempre tem... Espero que tenha novos brasileiros entrando na categoria, espero que o público brasileiro goste da corrida. O carro está ficando mais rápido, mais interessante. Então, se você curte automobilismo, vem participar com a gente, vem participar da Fórmula E no Sambódromo, dia 6 de dezembro. Perfeito. Quero agradecer também ao Carlos Costa mais uma vez aqui, lembrá-los para investir na Mint, a plataforma cripto do BTG. Você tem Bitcoin ou não? Eu tenho aqui, eu tenho Bitcoin? Tem uma carteira aqui, a Mint nos fornece aqui também uma assessoria. Eu não tenho a carteira da Mint ainda. Por favor. Mas Bitcoin é uma coisa que eu acho interessante. Olha que a Mint pode também te assessorar com outras criptomoedas, afinal, são 4 décadas aí também do BTG Pactual ajudando. Muito obrigado ao Carlos, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui e até a próxima. Tchau, tchau.